a maioria dos pais de atletas está errando nisso sem saber que está errando. Meu nome é Guilherme Faria, eu trabalho com posicionamento digital de atletas já tem 4 anos, tenho mais de 10 milhões de visualizações somadas nas redes sociais e vivo o futebol todos os dias da minha vida. Lembrando, futebol de base. Portanto, minha realidade é todo dia ver tanto nas redes sociais quanto nos campos pais e atletas, os seus relacionamentos, a gritaria, a frustração, a busca conjunta atrás desse sonho de ser jogador de futebol. E qual que é esse erro que eu estou me referindo aqui nesse vídeo? É a expectativa gigantesca colocada pelos pais em cima do atleta ser um jogador profissional de futebol. Bom, a grande maioria dos pais quer apoiar o filho, quer ver ele ser um jogador de futebol, mas mais do que isso, muitos pais eles depositam o seu próprio sonho de não ter se tornado um jogador de futebol no seu filho, ou esse pai não jogou futebol, mas ele sempre viu na TV, e a grande maioria dos pais pegou uma época em que o Brasil, a seleção brasileira, arrebentava, ganhou título, ganhou a Copa do Mundo, então todo mundo sabe o status que tem um jogador de futebol aqui no Brasil, todo mundo sabe o quanto ganha um jogador de elite aqui no Brasil, não é a maioria dos jogadores com certeza, mas 1% a gente sabe, como eles são vangloriados. Por conta disso, a grande maioria dos pais tem muita vontade de que seus filhos se tornem jogadores de futebol. E com isso vem a pressão. E essa pressão é o que eu vejo todos os dias estragar relacionamentos entre pais e filhos, e principalmente ali quando a gente está falando de garotos de 13, 14, 15 anos. Porque quando a gente fala dessa idade, não é que a pressão começou a partir do momento em que ele tinha 13 anos. Na verdade, desde criança, esse garoto é cobrado pelo pai de forma absurda, então não é uma cobrança natural, é uma cobrança exagerada, é aquela cobrança com xingamentos às vezes, é aquela cobrança que às vezes até antes do jogo acabar, o garoto já fica pensando, puta, eu errei aquela bola e o meu pai, quando eu entrar no carro, ele vai falando do carro até em casa sobre isso, e às vezes nem em casa não para, e aí vira aquele sermão infinito que não acaba nunca mais. E qual que é o problema disso? A questão é que, ao meu ver, isso não é tão prejudicial ao filho quanto vai ser ao pai futuramente. Porque o pai, ele não fala isso com má intenção, muito pelo contrário, o pai fala isso por amor. Ele xinga, ele grita o jogo todo por amor, porque ele quer muito que o filho consiga realizar o sonho dele. Porém, é o pai que mais vai se dar mal nessa relação, porque o filho vai se frustrar, e mais pra frente, quando esse garoto estiver mais velho, cara, ele vai ter repulsa de, às vezes, tocar no assunto do futebol com você, que muitas vezes é um assunto que une vocês, e vai começar a ser um repelente. Como eu vejo em muitos depoimentos de atletas nossos ali, quando eu posto no nosso Instagram, coisa em relação a pai de atleta, relacionamento entre pai de atleta e atleta, e muitas pessoas vêm, às vezes até garotos que jogaram na base a vida toda e falam, pô, meu pai hoje eu não consigo falar disso com meu pai porque era extremamente chato, foi extremamente prejudicial o relacionamento entre nós dois. Então esse é um ponto que eu queria muito passar para os pais, porque a intenção é boa, mas está sendo feito da forma errada, esse apoio está sendo feito da forma errada. Então sempre que isso acontece, existe a possibilidade de, por uma boa intenção, você prejudicar o seu relacionamento com o seu filho mais pra frente. E muitas vezes por não saber como que funciona a cabeça de um atleta de base, né? Então o vídeo de hoje foi sobre isso. Comenta aí se em alguma oportunidade você já acabou brigando com o seu filho por conta disso, ou se você, atleta, já brigou com seu pai por conta de uma insistência ou uma pressão exagerada, se isso já aconteceu com você, comenta aí no vídeo e vamos juntando essa comunidade de atletas e pais de atletas para deixar isso cada vez maior e conseguir agregar valor tanto aos pais de atletas como aos atletas também. Abraço!